Ruanda é um país na região dos Grandes Lagos Africanos, um dos menores países do mundo e local de um brutal genocídio acontecido em 1994. Para compreender o genocídio, é necessário entender a formação do país. A população original da região é a Batwa, um povo de caçadores e coletores de baixa estatura. Por um período de 2000 anos, ocorreu um lento processo de migração de povos Bantu para a região. Nesse período, chegam dois povos na região onde hoje é Ruanda, os Hutus e o Tutsi. Geneticamente, os dois povos são muito parecidos, com características dos povos Bantu, além disso, falam o mesmo idioma. Existem duas teorias para explicar a origem da diferença entre os dois povos. Uma das hipóteses é de que os grupos eram distintos desde antes de entrar em contato. Os Hutus teriam vindo do sul da África, enquanto os Tutsi do leste. Já a outra é de que os dois grupos migraram em momentos de origem similares, e que a diferença entre Hutus e Tutsis foram criadas por distinções de classes sociais depois do contato. A sociedade primitiva de Ruanda foi organizada por meio de estabelecimento de reinos locais, onde hoje é o pequeno Ruanda existiam em torno de 8 reinos nativos por volta de 1700. Um desses reinos, chamado justamente Ruanda, era governado por Tutsis e se tornou uma força dominante dentre os outros reinos, seja pela conquista ou pelo poder econômico, que era feito de duas maneiras. Primeira, pelo monopólio da criação de gado na mão da nobreza local, para que outras pessoas de famílias Tutsis não nobres ou Hutus pudessem ter acesso ao gado, deveriam fornecer serviços e lealdade. E segunda, por conta de algo parecido com a corvéia na Europa medieval. A população Hutu tinha que trabalhar em algumas ocasiões nas terras dos chefes Tutsis, como em colheitas ou plantios. Ainda existia Hutus ricos e casamento entre os grupos, com algum grau de ascensão social. No final do século XIX, começa a colonização europeia na região. Ruanda, por sua localização interior e falta de metais preciosos aparentes, foi uma das últimas regiões da África a ser tomada pelos impérios coloniais da época. Primeiramente, o território fazia parte da África Oriental Alemã, onde oficialmente os alemães mantiveram a estrutura do Reino de Ruanda. Como Ruanda não era um território tão interessante naquele momento, os alemães optaram por um domínio indireto, apoiando a autoridade da nobreza Tutsi em troca de lealdade e apoio aos seus interesses. Na Primeira Guerra Mundial, tropas belgas tomam o território que após o fim do conflito foi cedido à Bélgica por forma de um mandato da Liga das Nações. Em todo seu império colonial, os belgas impuseram violentas políticas raciais e econômicas. Uma dessas políticas foi estabelecida em 1935. A administração belga impôs identidades raciais. No documento de cada pessoa dizia se ela era Tutsi, Hutu, Batwa ou estrangeira. Para os europeus, os Tutsi e os Hutus eram raças diferentes, e os Tutsi seriam superiores, pois eram mais altos e tinham traços faciais mais próximos dos europeus. Após décadas de segregação, chegamos a ter dois movimentos diferentes pela independência. Um liderado pelos Hutus, desejando uma república federativa, e outro liderado por Tutsi, que queriam uma transição que garantisse sua monarquia. Em 1959, ocorre um evento chamado de Vento da Destruição, onde entre 20 e 100 mil Tutsi são mortos e dezenas de milhares fogem para Uganda. Em 1961, acontece um plebiscito, onde a população decide pela independência como uma república, com um Hutu como primeiro-ministro. Entre as décadas seguintes, a violência entre os grupos continuariam, porém diminuindo progressivamente, até 1990, onde o Fronte Patriótico de Ruanda, formado por cerca de meio milhão de Tutsi, invadiu o país pelo norte, alegando que o governo Hutu estava reprimindo os Tutsi e não aceitava negociar com os refugiados que residiam fora do país. Isso foi o início de uma guerra civil que duraria até agosto de 1993. Nenhum lado conseguiu uma vantagem clara e o governo de Ruanda precisou negociar após protestos que pediam pelo fim da guerra, com a assinatura de um cessar-fogo.
A guerra teve uma trégua de mais ou menos 6 meses, até que em abril de 1994, o avião que levava os presidentes de Ruanda e Burundi, ambos Hutus, foi abatido. E até hoje não se sabe quem abateu o avião, se foram os Tutsi ou radicais Hutus que eram contra o acordo. O assassinato foi um estopim para que uma administração militar tomasse o governo e iniciasse uma perseguição contra os inimigos de Ruanda. Exército, polícia, milícias Hutus mataram indiscriminadamente Tutsis e Hutus moderados, causando uma morte de até 1 milhão de ruandeses, incluindo 70% da população Tutsi. Além disso, entre 300 e 500 mil mulheres foram violentadas, como é retratada no depoimento a seguir. Mary Jean was only 16 when the violence began. Whenever it's nearing April every year, my heart starts changing, not feeling very well. She says she was only 16 when she was raped. I never knew who the father of my child is, because whoever would get me would never go without raping me. Even 20 years on, Mary Jean and her daughter Kirezi ask us not to show their faces. Dealing with the reality of what happened remains a struggle. I feel bad towards Kirezi in my heart, especially in April. Com a retomada da guerra civil do país, o Fronte Patriótico de Ruanda voltou à ofensiva e derrotou o governo Hutu, sendo o dia 15 de julho considerado o fim do genocídio. Já o dia 7 de abril é um feriado nacional, lembrando o início da violência. Uma das questões mais sensíveis sobre o genocídio foi a inação internacional. As forças da ONU presentes não tinham o poder para intervir, mesmo com seu comandante relatando as atrocidades que estavam acontecendo. O aumento das forças foi inicialmente barrado pelos franceses, e mesmo que posteriormente a França tenha realizado uma intervenção militar no país, até hoje os elos entre o governo francês e os Hutus são tema de suspeitas e teorias. Após a paz, foi criado o Tribunal Penal Internacional de Ruanda para julgar os envolvidos no genocídio, uma das origens do Tribunal Geral Internacional, que julga pessoas por crimes de guerra e contra a humanidade. Entretanto, 24 anos depois, o Ruanda emergiu das cinzas, transformou-se em um milagre econômico, muitas vezes apelidados de Singapura da África. Segundo dados do FMI, o Ruanda registrou uma taxa de crescimento média anual de 8% entre 2001 e 2015. A economia foi diversificada. O índice de pobreza reduziu drasticamente de 57% para 39%, enquanto a taxa de mortalidade infantil está abaixo dos 2/3. O investimento estrangeiro direto é um dos mais altos da África. A educação e os cuidados de saúde melhoraram de forma significante. A esperança média de vida passou dos 45 para os 68 anos. 64% dos assentos no parlamento são ocupados por mulheres, o número mais alto em todo o mundo. Hoje, o resto da África olha para o Ruanda como uma terra de oportunidades e um símbolo de esperança. Qual é a fórmula por detrás do milagre econômico do Ruanda? Como é que eles atingiram a prosperidade econômica em apenas 2 décadas? O resto da África pode adotar o mesmo modelo? O elemento fundamental por detrás do sucesso econômico do Ruanda chama-se Paul Kagame, ex-guerrilheiro que chegou no poder em 2000 com 2 objetivos: unir o país a todas. Para tal, Kagame criou um plano chamado Visão 2020 com 44 metas claras, entre as quais transformar o Ruanda em uma economia emergente com altos níveis de tecnologia, elevados níveis de industrialização e esperança de vida alta até 2020. Para atingir essa meta, Kagame criou um modelo econômico inspirado na China, Taiwan e Singapura. Por serem países que no passado eram muito pobres, mas depois tornaram-se economias emergentes. Atualmente, o Ruanda tem um ambiente de negócio favorável impressionante. Kagame reduziu a interferência do governo no sistema econômico, garantindo a liberdade para empreender. Segundo o Banco Mundial, o país é o menos burocrático da África. São apenas necessárias 24 horas para constituir uma empresa. A tolerância com a corrupção é zero. O governo protege a propriedade privada com leis duras. Os impostos são baixos. E isso atraiu investidores de todo o mundo. Entre eles,
A Volkswagen, que em 2018 acabou por inaugurar a primeira fábrica de automóveis do país. Para alcançar as metas da Visão 2020, o governo alocou 100 milhões de dólares para apoiar startups de Haiti. Acredita-se que em um futuro próximo, o Ruanda venha a ser o Vale do Silício da África. Hoje, em 2018, o país cresce a uma taxa de 8% ao ano. Tem baixos níveis de analfabetismo. 1 em cada 3 ruandês tem energia elétrica. A capital Kigali é a cidade mais limpa e a mais segura da África.